Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Eu estava dando uma olhada um tanto mais aprofundada desse canal do YouTube chamado Controvérsia Católica, e eu penso que o sujeito deveria mudar esse nome para Católico Controverso, porque de católico aquilo não tem absolutamente nada. É simplesmente uma seita que se autonomeia autoridade acima das autoridades eclesiásticas, porque acha que pretensamente o clero apostatou, diga-se de passagem. E eu estava vendo alguns comentários desse canal em alguns posts assim, e por conta daquele vídeo ridículo que eles gravaram, porque neocon para eles é o mesmo sentido que a esquerda poderia chamar alguém de fascista, ou como a direita chama alguém que critica o Bolsonaro de New Left, nova esquerda. Enfim, é basicamente um rótulo, porque esse tal Diogo dá para perceber que ele é um débil mental. Ele não tem realmente conhecimento teológico profundo e é aquela papagaiada da seita. Aliás, a seita tridentina é uma das piores que existe. A sorte da seita tridentina é que ela é tão sectária, mas tão sectária que acaba se tornando minoria na igreja. Então, praticamente, ela acaba se tornando exótica, justamente porque ela não tem respostas para resolver os problemas da igreja. Ela simplesmente é aquele denuncismo, aquela situação de conforto de se arrogar ser a sã doutrina, enquanto o resto todo mundo é apóstata, todo mundo é mau, é feio, etc. Então isso muito lembra velhas heresias do cristianismo, o montanismo, por exemplo. Claro que o montanismo tem alguns traços dos carismáticos num ponto, como por exemplo essa coisa do Espírito Santo, aquela coisa meio delirante, mas por outro lado os montanistas também tinham essa arrogância de pressupor que eram melhores do que os outros. Os hereges sempre são assim, eles se arrogam melhores do que a comunidade inteira, mesmo subvertendo naturalmente a autoridade, subvertendo o magistério, etc. E vejam que quando esse pessoal ataca o herético Concílio Vaticano II, dizendo é um concílio modernista, os modernistas tomaram a igreja, enfim, o grande problema desse argumento é que eles partem do postulado de que a igreja antes do Concílio Vaticano II nunca teve problemas. Parece que antes do Concílio Vaticano II a igreja sempre foi linda, maravilhosa, etc. E na verdade, historicamente falando, isso é tão falso quanto postiço. Então vejam, por exemplo, essa ideia de acusar o Papa Francisco de ser um falso Papa, ou pelo menos João Paulo II, ou Bento XVI, enfim, que seja. Eu pergunto uma coisa muito simples: quem é que deu autoridade para esse pessoal julgar o Papa? Não existe nada da doutrina católica que permita que um leigo julgue o Papa. Nada. Todas as tentativas que esse pessoal instrumentaliza para fazer julgamentos antipapais, na prática são frases ou textos extraídos do contexto, justamente para justificar a sua ideologia e a sua heresia. Aliás, esse é o grande problema da Igreja Católica da atualidade, dentre outros. Ou seja, cada facção quer naturalmente puxar a brasa para sua sardinha. O liberal quer puxar a brasa para sua sardinha. O socialista, através da teologia da libertação, quer puxar a brasa para sua sardinha. O neoconservador e assim sucessivamente. E o tridentinista não é diferente, porque o tridentinista é um romântico inveterado. E neste ponto eles são bem século XIX, diga-se de passagem. Por quê? Porque é uma idealização de uma igreja que não existe. E naturalmente, por outro lado, a rejeição da igreja verdadeira, com todos os problemas que o Concílio Vaticano possui. E no meu entender possui vários problemas, problemas de linguagem, problemas de comunicação, enfim, que de fato causaram certas confusões. Porém, até que se diga o contrário, e quando se diz o contrário, no caso é o próprio clero quem diz isso, não se pode afirmar que a igreja seja apóstata. Aliás, isso contraria o ensino da Igreja Católica. Porque se esse pessoal diz que existe uma falsa igreja,
Então eles têm que afirmar também onde é que está essa verdadeira igreja. E aí nós temos outros problemas aqui, parece protestantismo mesmo, porque todo protestante também se afirma ser verdadeira igreja e a igreja anterior uma falsa igreja. Porque, obviamente, a igreja não se adequou àquilo que eles de fato desejavam. Então é o desejo que movimenta muitas vezes esse pessoal a rejeitar aquilo que não gosta. Vejam, por exemplo, um comentário que eu vi aqui, muito assustador, de um sujeito que se identifica como Leonardo Santana, ou seja, meu tocaio, meu xará, em que ele coloca os seguintes dizeres: a prova que a igreja conciliar, e o pior é que ele coloca a igreja entre aspas aqui, nascida do herético Concílio Vaticano II. Herético em relação ao que? A sua opinião, quer dizer, então a sua opinião é ortodoxia para chegar a essa conclusão. É uma falsa igreja que eclipsou a Santa Imaculada Igreja Católica Apostólica Romana, é o fato dessa seita conciliar ser incoerente e contraditória. Ora, incoerência e contradição são provas de mentira, e a mentira tem por pai o diabo. Nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da Santa Imaculada Igreja Católica Apostólica Romana, esses rococós tridentinos, disse que ele é verdade. Portanto, a Santa Imaculada Igreja Católica Apostólica Romana não é essa falsa igreja nascida do herético Concílio Vaticano II modernista. Eu não entendi porra nenhuma onde você quer chegar. Primeiramente, você está dizendo que você tem mais autoridade do que um concílio da igreja. Você deve ser muito gostoso para afirmar uma coisa dessa. Deve ter uma pica de açúcar para falar isso. Porque o que você disse aqui é coisa de protestante. Ou seja, eu, Leonardo Santana, imaculado, naturalmente, porque quem representa a Imaculada Santa Igreja Católica Apostólica Romana é você, não é o Vaticano, não é o clero, não é nada. Não. Então você já de antemão excomungou o Papa Francisco, excomungou o Concílio Vaticano II e excomungou, naturalmente, os papas pós-conciliares. Então, realmente, você é um cara muito gostoso. Resta saber uma coisa que você não me responde. Se você está dizendo que uma falsa igreja eclipsou a igreja verdadeira, então você está dizendo que o nosso Senhor, cabeça da Santa Imaculada Igreja Católica Apostólica Romana, é um farsante. Porque na prática é isso. Você chamou Cristo de mentiroso. Não é a igreja que está mentindo. É você quem está mentindo. Porque Jesus Cristo já disse: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja católica. E você já perdeu a confiança na igreja. E claro, você diz que é falsa igreja porque a verdadeira igreja é aquela que se adequa ao seu ego. É aquela que se adequa à sua patota de sequelados quasímodos que saíram, sei lá, não digo nem da Catedral de Notre Dame. Vocês não têm grandeza para isso. Vocês saíram simplesmente de uma, sei lá, de um filme de terror, diga-se passagem. Então, é basicamente isso. Quem afirma que o Papa não é Papa, quem afirma que a igreja não é igreja, já está não somente em cisma, como também em apostasia. Porque na prática, no fundo, está usurpando a autoridade da própria igreja. É heresia, é apostasia, porque está negando a própria igreja. Além de, claro, criar uma doutrina desviada, como também não confia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lógica do tridentinista, e vamos aqui fazer uma seguinte consideração para evitar equívocos. Eu não disse que todo o pessoal que frequenta a missa tridentina é necessariamente um fariseu, um hipócrita, um canalha. Não estou dizendo isso. Conheço muita gente boa no meio, como também conheço muita gente má. Esse que é o grande problema. É porque nesse meio, infelizmente, o número de pessoas que eu já encontrei extremamente canalhas é uma coisa assim assustadora. Por quê? Porque a própria missa tridentina foi sequestrada por um certo tipo psicológico de pessoas que age dessa maneira, de uma forma sectária e de uma forma impiedosa. E que transforma a piedade cristã e a manifestação da fé numa mera externalidade. E é esse que é o grande problema do tridentinismo, não da missa extraordinária, ou da chamada missa tridentina. Então nós temos que fazer a seguinte correção, porque eu conheci padres muito bons na missa tridentina, conheci também leigos muito bons, mas realmente eu tive experiências muito desagradáveis com essas pessoas, justamente porque eu vi
certos tipos muito maldosos, muito mesquinhos. E é interessante que mesmo na renovação carismática católica, que com todos os defeitos que eu já falei aqui, mas eu conheci pessoas boas. Conheci pessoas com um ânimo muito mais alegre. Com todos os defeitos, com todos os aspectos superficiais que a renovação carismática tem. Muita gente estava dizendo aqui, até fazendo uns comentários contra mim: ah, você defende o inclusivismo, mero inclusivismo. Não, meu filho, não é questão de mero inclusivismo. Porque a igreja não é uma seita para ser fechada como a tridentina que vocês fazem. Se essa seita tridentina se acha um gueto, vocês estão como judeus, vocês estão como determinadas seitas milenaristas que se escondem no deserto por aí, né, esperam o fim do mundo e acham que todo mundo está perdido. Isso é catarismo, isso não é catolicismo, coisa nenhuma. Então é mais ou menos isso. É esse tipo psicológico. Olha, a igreja ia conciliar, que coisa horrorosa. Papa Francisco é um canalha, é comunista, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim é basicamente esse tipo de julgamento. Aí eu pergunto, isso é catolicismo? Obviamente que não. Isso aí é uma fraude elementar. Porque um sujeito que está dizendo que não existe mais a verdadeira igreja, ou pelo menos se a igreja se incorpora nessa seita, que já se fechou para o mundo, que não tem nenhuma efetividade, mas tão somente julgar o mundo como se eles fossem realmente grandes paradigmas de moralidade, e nós percebemos que não são. Pelo contrário, são pessoas que e muitas vezes revelam problemas psicológicos, problemas de distúrbios mentais mesmo, já vi, infelizmente. E no final das contas, qual é a moral que esse pessoal tem para julgar a igreja? Esse pessoal é romântico. Romântico no sentido de idealizar um passado da igreja que nunca existiu. A igreja sempre teve problemas. A igreja teve sempre conflitos. Mas a igreja também é campeã de sobrevivência. E isso é o que revela muitos aspectos do mistério da igreja. Como ela conseguiu sobreviver a tantas hecatombes. Esse pessoal que diz que o Papa Francisco é isso, que, sei lá, Bento XVI é aquilo, não sei o que, modernista, liberal, comunista, não sei o que, blá blá blá. Esse pessoal deveria viver no século XIV. O século XIV, sem dúvida, foi um dos períodos mais duros que a igreja já passou. Dentre outros. Estou citando apenas um exemplo. Quando, no final do século XIV, principalmente, e isso porque o papado não estava em Roma, mas em Avignon. E para quem não sabe, o rei da França simplesmente sequestrou o Vaticano, sequestrou o papado e colocou em Avignon justamente para controlar o papado. Mas quando houve o chamado Grande Cisma do Ocidente, em que a Europa medieval cristã teve 3 papas até, e antipapas e assim sucessivamente, a Europa entrou numa guerra. Pouca gente sabe do Grande Cisma do Ocidente é que países inteiros apoiavam um Papa X e outro apoiava um Papa Y. E foi a partir daí também que surgiram grandes heresias. Pessoas que acusavam o papado do anticristo e assim sucessivamente. Aí eu pergunto, esse pessoal que diz que o Papa não é Papa, o Papa é legítimo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu digo, nós já passamos por coisa muito pior do que isso. Porque a autoridade papal é um elemento nevrálgico da Igreja Católica, sem a qual não há unidade católica. Se não há unidade de chefia, não há unidade de todo o resto. Essa é uma questão evidente. E eu fico me perguntando onde esses sectários tridentinos se enquadrariam. Porque com certeza, pelo traço psicológico deles, de um viés extremamente milenarista, sem dúvida eles cairiam numa heresia muito grave. Então é isso, quer dizer, a Igreja Católica já passou por tanta merda, por tantos problemas, que o Concílio Vaticano não é um que vai derrotar a Igreja. E eu penso que o seguinte, é claro que o clero vai ter que ter uma postura com relação a certos aspectos do Concílio Vaticano II, que no meu entender, bastante problemáticos no que diz respeito à interpretação. Mas quem vai decidir isso é
clero, é o próprio magistério. É o magistério que vai corrigir o magistério se houver algum tipo de engano ou algum tipo de dubiedade dentro do concílio. Não é um sequelado como o senhor Diogo, que saiu da catacumba, claro que não de Roma, não da catacumba dos primeiros cristãos, é a catacumba de um filme de terror, né? Esquisitão. Não é esse sujeito que vai salvar a igreja, não é essa seitinha tridentina que vai salvar a igreja. Muito pelo contrário. Essa seitinha tridentina está marginalizando a missa tridentina, muito mais ainda. Eles conseguiram fazer da missa tradicional latina uma espécie de refém. Porque não sai desse gueto. Porque para a missa tridentina se tornar realmente uma missa geral, ela tem que abarcar vários tipos de perfis psicológicos. E não somente aquele sujeito que diz que a igreja está em apostasia, o Papa Francisco é isso e aquilo, e não sei o que, não sei o que. E isso sem prejuízo do fato de que esse pessoal sede vacante aí, que fica criticando não sei o que, os neoconservadores estão querendo se apropriar da missa tridentina da mesma forma que essa seita aí do Diogo e Et Catervo, né? Então é basicamente isso. Então, meus amigos, eu acho que eu já me justifiquei ao máximo e até a próxima.